Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, como já foi dito no início, celebramos hoje o aniversário, a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou em italiano, San Giovanni Laterano, que é a igreja catedral da Diocese de Roma, a catedral do Papa. Todas as dioceses são formadas por igrejas, por várias igrejas, e em todas as dioceses existe uma igreja que é a mãe de todas as igrejas, onde está a cátedra do bispo, a cadeira do bispo, que representa justamente a jurisdição do bispo sobre aquela diocese, o ministério do bispo, que é de ensinar. Não é assim que nós dizemos quando os professores tinham, as suas cátedras. Portanto, quando um professor, um mestre, tem ali uma certa autonomia, um certo cargo, uma jurisdição, então dizíamos, ele tem agora uma cátedra, portanto ele tem uma estabilidade jurídica naquele lugar para o ensino, etc. Portanto, a cátedra simboliza justamente o ensinamento. E toda a diocese, então, tem o bispo, e o bispo tem a sua cátedra, que simboliza então o ensinamento, o seu ministério de ensinar, governar, pastorear a igreja. As dioceses são formadas por várias cidades. Por exemplo, a nossa diocese de Taubaté compõe a cidade de Taubaté, Caçapava, Jambeiro, Pindamonhangaba, depois a Serra da Mantiqueira,
Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, depois a Serra do Mar, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, forma a Diocese de Taubaté. E nós temos em Taubaté, então, a igreja catedral, onde está aquela cadeira, a cátedra do bispo. E quando nós celebramos, então, o aniversário de dedicação da catedral, toda a diocese celebra, porque a catedral é também chamada de igreja mãe de todas as igrejas que compõem aquela diocese. No caso, hoje nós estamos celebrando o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a catedral da Diocese de Roma. No entanto, por ser a sede onde está o bispo de Roma, que é o Papa, chefe supremo de toda a igreja, por ter sido a primeira igreja construída e dedicada em 313, no ano 313, então ela é considerada então não só mãe de todas as igrejas daquela diocese, como mãe de todas as igrejas do mundo. E por isso em todo o mundo, hoje celebramos a festa da dedicação desta igreja. Esta basílica de São Giovanni Laterano, de São João de Latrão, que está em Roma, que tem esse nome porque São João Batista, é uma igreja dedicada a São João Batista, tem como patrono, padroeiro São João Batista. Quem já esteve em Roma, nesta igreja, pode contemplar a belíssima imagem de São João Batista que está embaixo do altar. E Laterano, ou Latrão, é o nome da família que doou as terras aonde está construída a basílica. Portanto, São Giovanni Laterano, São João do Latrão. Latrão era o nome da família que doou aquelas terras aonde a igreja hoje está construída. E o que é a dedicação de uma igreja? Por que nós dedicamos as igrejas? A dedicação de uma igreja é a consagração daquele lugar a Deus. Dedicamos a Deus, consagramos a Deus esta casa de oração, este lugar, este edifício que nós construímos para que ali Deus possa habitar. E a dedicação é como o batismo de uma igreja, pois nós, como bem ouvimos nas leituras de hoje, nós somos este templo vivo do Espírito Santo. Nós somos a igreja viva, construídas com pedras vivas, edificadas sobre o alicerce, como nos disse São Paulo, o alicerce que é o próprio Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a pedra de sustentação desta igreja. E só tem sentido este edifício justamente porque ele é construído para Deus, a fim de que a igreja, que somos nós, aqui estejamos reunidos. E por isso nós dedicamos a igreja, para que ela se torne um lugar sagrado, onde Deus habita e o povo que ele reúne, que a ele é consagrado, ao celebrar também os sacramentos, que são os sinais da nossa salvação, aqui então possa ser o lugar justamente da celebração da salvação, da celebração dos sacramentos. Por isso a igreja é como se no dia do nosso batismo, assim como nós somos batizados, e no batismo nós somos mergulhados na água, recebemos a água na fronte, e somos ungidos também com o óleo do crisma, o óleo da unção, que também no batismo, depois também na própria crisma, que nos consagra a Deus. Assim também as igrejas dedicadas são aspergidas com água e ungidas também com óleo do crisma, consagradas ao Senhor. A nossa igreja matriz, por exemplo, é uma igreja dedicada. Ela foi dedicada, não sei exatamente agora o ano, mas ela foi dedicada no dia 24 de junho, dia de São João Batista.
É o aniversário da dedicação da matriz. E por que nós sabemos que ela foi dedicada? Além de ter sido aspergida, ungida. Através dessas colunas que nós temos aqui em toda a igreja. Nós temos aqui 12 cruzes. Vocês podem observar nas paredes da igreja, nessas colunas aqui para o lado de dentro da nave, temos essas cruzes de pedra, de mármore, exatamente no lugar onde o bispo ungiu com óleo. Portanto, todas essas colunas foram ungidas com o crisma, com óleo, consagradas a Deus. E todo dia 24 de junho, então, nós celebramos a dedicação desta igreja, o aniversário da dedicação desta igreja. As paredes e também o altar. No caso da nossa matriz, quando ela foi dedicada antes de 1962, portanto, antes do concílio, quando os altares ainda era versus Deum, voltado para Deus, não de costas para o povo, mas voltado para Deus. E o altar está lá, de pedra, grudado junto do retábulo, né? Com a reforma do concílio, a reforma conciliar, os altares se tornaram versus populum, portanto voltado para o povo, e aí então se construiu outros altares. No caso aqui da nossa matriz, nós não tínhamos ainda o altar dedicado, porque ele era de madeira, e agora tendo o altar de pedra, no ano passado, ele foi também dedicado. Quem participou da celebração aqui, viu o bispo ungindo todo o altar com o santo crisma, né, com óleo. E vamos celebrar então no mês que vem o aniversário da dedicação do altar da nossa matriz. Pois bem, por que nós dedicamos as igrejas? Porque as igrejas são a casa onde Deus habita e aonde se celebram os sacramentos, os mistérios da nossa salvação. Portanto, uma igreja não é construída para o povo, é o contrário. Uma igreja, o povo a constrói para oferecê-la a Deus. Para isso existem as igrejas. Por isso nós dedicamos as igrejas, porque nós oferecemos esta igreja a Deus, como já fizeram desde o Antigo Testamento. Abraão também construiu um altar para Deus, e tantos outros profetas, Melquisedeque, enfim, o altar, as igrejas, os templos, foram construídos para ser dedicados a Deus, para que Deus possa habitar neste lugar, e a partir deste lugar consagrado a Deus, nós também possamos participar desta consagração, pois somos esta igreja viva, somos o templo do Espírito Santo, pertencemos ao Senhor, e por isso nos reunimos dentro de uma igreja, para que neste templo sagrado, dedicado ao Senhor, onde Deus habita, nós possamos celebrar os mistérios da nossa salvação. Por isso existe também dentro da igreja o sacrário, onde está o Cristo vivo na Eucaristia. Portanto, a igreja é um lugar sagrado. As paredes desta igreja foram ungidas. Deus habita neste lugar. Por isso Jesus nos chama a atenção no evangelho de hoje, da maneira como nós nos comportamos dentro de uma igreja, pois existe um comportamento próprio para quem está dentro de um lugar sagrado, de uma igreja. E tudo aquilo que é contrário, todo comportamento que não condiz com o lugar sagrado onde nós estamos, é profano. O que é profano? Profano é aquilo que não faz parte do sagrado. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos profanando o lugar sagrado, mesmo que não intencionalmente, ou até conscientemente. Jesus, ele fez um chicote de cordas e expulsou do templo todos aqueles que usavam do templo para algo que não tinha finalidade própria do templo. Qual era a finalidade do templo?
a mesma que existe até hoje na igreja. A finalidade da igreja, por isso ela é dedicada, é para se oferecer um culto a Deus, é para se celebrar os sacramentos, é para que o homem possa estar unido a Deus pela oração. É um lugar de oração, é um lugar de celebração, e tudo aquilo que é contrário a isso é profano. E Jesus então expulsou aqueles profanadores que usavam do templo como um lugar de comércio, de show, de espetáculos. Meus irmãos, cada um de nós deveríamos hoje examinar a nossa consciência. Vocês já pararam para pensar que talvez vocês estejam profanando a igreja? Quando vocês não se comportam de acordo com uma igreja? Quando nós vamos para uma igreja e não temos o devido silêncio dentro da igreja? Por que a gente pede silêncio dentro da igreja? Porque o silêncio é uma oração. O silêncio é uma forma de contemplar a Deus, de ouvir a Deus. O silêncio nos coloca diante do Senhor. Aqui na Matriz, por estar muito no centro da cidade, a gente vê cada coisa absurda. Durante a semana, tem gente que entra aqui dentro da igreja para para fazer chamada de vídeo para alguém, porque lá fora é muito barulho e aqui tem silêncio, então ele fica aqui dentro conversando com a pessoa. Ele usa da igreja não para o seu fim, está profanando a igreja. Ou então ele vem com a bicicleta, não tem onde guardar a bicicleta, aí ele encosta a bicicleta dentro da igreja, nas paredes dedicadas a Deus, ele usa para encostar a bicicleta, em vez de ter um lugar próprio, né, para deixá-la. Foi feito para guardar a bicicleta? Não, foi feito para Deus, para o culto a Deus. Então vejam, nós vamos tendo certos costumes que inconscientemente, sem maldade alguma, nós vamos profanando o lugar sagrado de Deus. Os pais trazem as crianças na missa e para deixar as crianças ocupadas, trazem brinquedos dentro da igreja. Não é lugar. Brinquedo é lá no shopping, no lugar onde é próprio dos brinquedos. Nem na casa da gente o brinquedo fica em todo lugar, né? Mas para dizer, é um lugar sagrado, não é o lugar próprio para isso. Portanto, tudo que não é para o culto é profano. Estamos profanando esse lugar. Nós também, com a nossa veste, às vezes usamos vestes inadequadas dentro da igreja. Infelizmente, isso foi se perdendo. Não porque mudou, não porque não existe mais, não, sempre existiu, sempre será. É profano eu ir para a igreja com uma veste que não é adequada. Hoje, infelizmente, não há nem veste inadequada. Tem pessoas que já se vestem indecentemente, vestes indecentes, que não se deveria usar em nenhum lugar, nem na rua, né? Eu, por exemplo, não teria coragem de sair na rua com certas roupas que eu vejo por aí. Então as pessoas estão perdendo essa compreensão de que você também é um templo do Espírito Santo, que você não pode profanar nem uma igreja e nem a você mesmo, o seu próprio corpo que pertence a Deus, usando vestes inadequadas. E por fim, o sustento da igreja. Como eu disse, a igreja não é construída para o povo. A igreja é o povo que a constrói para Deus, porque nós acreditamos que Deus habita neste lugar. Por isso essa igreja foi construída para que aqui Deus pudesse habitar, e aqui eu pudesse recorrer a Deus, para usufruir daquilo que Ele me dá, que é a graça dos sacramentos. Por isso eu vou para uma igreja receber os sacramentos. A igreja é o lugar da celebração dos sacramentos, né? Às vezes as pessoas falam, não pode casar mais fora da igreja. Não, na verdade nunca pôde.
não é um lugar ordinário dos sacramentos. O lugar ordinário dos sacramentos é a igreja. Mas os sacramentos podem ser celebrados extraordinariamente fora da igreja? Pode, extraordinariamente, e não ordinariamente. A gente estava misturando, estava invertendo, né? Ordinariamente se celebrava fora da igreja e extraordinariamente se celebrava dentro da igreja. Uma missa pode ser celebrada fora da igreja? Pode, extraordinariamente, quando um número de fiéis não comporta dentro de uma igreja, como aqui, por exemplo, em Corpus Christi, nós celebramos lá no Campo do Padre. É impossível caber aquele povo numa igreja da cidade, então extraordinariamente a gente celebra, mas ordinariamente os sacramentos são celebrados sempre dentro da igreja, porque essa igreja foi dedicada, consagrada para esta finalidade. E por que nós também construímos uma igreja? Porque hoje nós a oferecemos a Deus na esperança de que Deus possa um dia construir a morada eterna para nós. Porque Ele mesmo prometeu, Jesus prometeu que voltaria para junto do Pai e iria preparar uma morada para nós. E quando eu tiver preparado este lugar, esta morada, eu voltarei e vos levarei comigo, para que vocês possam habitar nas moradas eternas. Portanto, meus irmãos, o que nós construímos aqui na terra é uma antecipação daquilo que Deus vai estabelecer para nós no céu. Por isso justifica a beleza da igreja. Quando a gente vê a beleza de uma igreja, é para nos remeter ao céu, não é para ostentar, né? Olha essa matriz, quanto ouro, o que é isso? Quanta ostentação? Não, isso é para Deus. E isso é para a gente recordar que o céu é maior que tudo isso. Por isso o sustento da igreja passa também por nós. Nossos antepassados aqui em Caçapava já construíram essa matriz. Hoje somos nós os responsáveis para restaurar e manter esta igreja, pois nós acreditamos firmemente que esta igreja foi edificada para Deus, foi dedicada a Ele. E aqui é o lugar onde nós celebramos a nossa fé e os mistérios da nossa salvação. Por isso que ao celebrarmos hoje então o aniversário da dedicação desta importante igreja romana, a Basílica de São João de Latrão, possamos recordar, nós somos a igreja, nós somos templos do Espírito Santo, pedras vivas, no qual estamos todos construídos sobre o grande alicerce espiritual que é o próprio Cristo. Mas nós também hoje precisamos das nossas igrejas como lugar do encontro com o Senhor, como lugar sagrado. Portanto, examinemos também a nossa consciência e se estamos porventura nos comportando inadequadamente em nossas igrejas, profanando esse lugar que foi feito única e exclusivamente para o culto a Deus, que nós possamos também reconhecer essa falta e possamos recomeçar e possamos corrigir aquilo que não está de acordo com a intenção primeira pela qual existem as igrejas. Que este lugar seja sempre um lugar santo, que este lugar seja sempre o lugar da oração, o lugar da celebração, o lugar da bênção e da graça de Deus. Assim seja. Amém.